Espere eu acabar de dizer. Você pode até ficar no corpo, mas você terá esta vida, e mostrou a vida vegetativa que ele teria. Se você quiser, nós podemos mantê-lo no corpo, e você tem esta vida vegetativa e paga tudo de uma vez só. Ou você pode desencarnar e ter outras reencarnações difíceis. O que você quer? Ficar no corpo. Tem certeza absoluta. Então, meu filho, ele escolheu permanecer no corpo, e tenha certeza, por detrás deste corpo debilitado, existe um espírito feliz, porque está grato a Deus de liquidar os seus débitos numa única encarnação. Isso é o Espiritismo que nos ensina. Então, quando nós falamos do fim do mundo, na visão espírita, nós precisamos entender que este processo de transição planetária é um processo natural, faz parte das leis divinas. Todos os planetas espalhados no universo estão submetidos à lei de evolução. Isto significa que, assim como nós, espíritos que evoluímos, os mundos também evoluem e passam de uma categoria para outra categoria. O planeta Terra, o mundo que nós habitamos, é o mundo que se encontra na condição de provas e expiações. E ele está num processo de transição que o colocará na condição de mundo de regeneração. Esta transição do planeta Terra começou na metade do século passado, e há uma previsão que vai ir até o final do atual século. Isto significa que esse processo de transição planetária irá até o ano 2075, 2080. Portanto, isso derruba aquela tese de que o mundo acabaria no dia 23 de dezembro de 2012. Quem não casou, fique tranquilo, tem tempo, não vai acabar. É um processo natural. E quando nós falamos em transição planetária, explica-nos o espírito de Dr. Klaus no livro que estão acontecendo 3 coisas importantes. Primeiro, a questão do degredo. Todos os espíritos que não estão sintonizados ou não sintonizarem com a lei de amor do Cristo, serão convidados a deixar o orbe terrestre para irem habitar um outro planeta. Alguém pode questionar, mas existe uma referência? Será que isto é verdade? Porque um rapaz lá de Votuporanga vir dizer isto é muito fácil. Há alguma referência? Há referência. No Evangelho de João, no Apocalipse, nós vamos observar que João diz assim: no final dos tempos, 2/3 da humanidade perecerá. Naturalmente, João não falava apenas dos encarnados. Eu não sei se vocês sabem, mas nós somos hoje encarnados no planeta Terra quase 7 bilhões de pessoas. E há uma população no plano espiritual ligado à Terra, quase 23 bilhões de espíritos, dando uma população total de quase 30 bilhões de espíritos, e deste total, possivelmente 2/3 será degradado. Não permanecerá no planeta. Está lá no Apocalipse de João. Mas, Aguinaldo, há alguma outra referência? No próprio Livro dos Espíritos, na questão 174, Allan Kardec pergunta: é uma necessidade para o espírito voltar a reencarnar na Terra? E os espíritos respondem: não. Mas se ele não evoluir, poderá reencarnar num mundo que não valha mais do que a Terra, vírgula, e poderá ainda reencarnar num mundo pior do que a Terra. Questão do Livro dos Espíritos. E quando nós falamos das possíveis tragédias que ainda sucederão, também temos um referencial no Livro dos Espíritos, questão 783, dizem os Espíritos a Kardec: quando um povo demora em sua evolução, Deus provoca abalos físicos e morais para promover a evolução deste planeta.
questão do livro dos Espíritos. Mas Aguinaldo, alguma pessoa pode dizer, será que nós estamos indo para realmente uma condição de mundo melhor? Porque a impressão que nós temos com tanta violência é que está pior, não está melhor. Mas olhem, uma observação, nem tudo que parece é. Eu me lembro que outro dia nós estávamos na nossa sessão mediúnica, antes de começar, não fazendo fofoca, porque em Votuporanga não tem fofoca. Nós estávamos fazendo um comentário fraterno de um rapaz que mora lá no bairro, que ele assim, é uma coisa espetacular. Ele tem uma inteligência fantástica, usada para o mal. Ele rouba bicicleta, chinelo, roupa no varal, tudo que tiver ele pega. E nós comentávamos, né? Falávamos do rapaz, mas que rapaz imperfeito, que espírito atrasado, fazendo um negócio desse. E depois, lá no meio da sessão, veio um espírito amigo e disse assim: olhe, nós ouvimos o comentário que vocês fizeram sobre o rapaz, que espírito evoluído aquele rapaz, hein? Ficou todo mundo olhando um para o outro. Um espírito evoluído? O rapaz é ladrão? E aí o espírito depois completou dizendo assim: que espírito evoluído, porque na outra encarnação ele roubava e matava, nessa ele só rouba, evoluiu. E tem razão, concordo com o espírito? Ele tem razão. Então nem tudo que parece é. Quando a gente diz, olha, parece que o planeta está pior, só parece. Querem ver outro exemplo? Eu me lembro de um casal que morava na Sapopemba, inclusive. E ele foi levar a sua esposa para ganhar bebê, para ganhar nenê, foi no hospital. E quando chegou no hospital para sua esposa ganhar nenê, o médico disse assim a ele: olhe, nós estamos testando uma máquina nova, está em fase de teste, o senhor não gostaria de experimentar? E o marido perguntou: mas esta máquina faz o quê? Isso é muito simples, trata-se de uma máquina que transfere parte da dor do parto para o pai da criança. O senhor não gostaria de experimentar? Ele disse: mas é muita dor que transfere? Não que isso tenha problema, porque nós homens somos muito fortes, né? Não, disse o médico, nós transferimos apenas uma porcentagem, o senhor não quer testar? Bem, já que é assim eu testo. E aí a esposa dele deitou numa maca para ganhar bebê, ele deitou na outra maca, e o médico então passou 20% da dor do parto para ele. Então, o que o senhor está sentindo? Não, estou bem, tudo ótimo. O senhor não está sentindo nada? Não, tranquilo. Nossa, o senhor é forte. Passou 40% da dor. Então, o que é que o senhor está sentindo? Estou bem. O senhor não está sentindo nada? Não. Nossa, mas o senhor é forte. Parece até que é de Votuporanga. 70% da dor do parto. Então, como o senhor está? Estou bem. Poxa, o senhor é muito forte. A esposa ganhou o bebê, tudo bem, foram para casa. Quando chegaram em casa, o carteiro estava morto na porta de casa. Sendo assim, não há a menor dúvida de que o planeta Terra está dentro de um processo evolutivo. Naturalmente o assunto é muito complexo, não é? Naturalmente esse assunto de degredo, de transição planetária, aí nós teremos que falar, por exemplo, dos capelinos, porque o processo que a Terra está atravessando hoje é o mesmo processo que ocorreu com os capelinos de Capela, que vieram aqui para a Terra. Que aliás a lenda de Adão e Eva nasceu justamente da saudade dos capelinos de Capela. Aquela imagem que eles criaram de terem sido expulsos do paraíso, porque se você comparar Capela com o planeta Terra, aquela época, realmente é como se Capela fosse um paraíso, e como se eles tivessem comido o fruto proibido, e por isso foram degradados, ou seja, expulsos do paraíso. Essa saudade deu origem à lenda que nós conhecemos como a lenda de Adão e Eva. Então é um assunto muito intrigante, interessante e polêmico. Porém, por uma questão de tempo, eu gostaria aqui de fazer a pergunta mais importante do tema: será que nós temos que nos preocupar com a transição planetária? Sim ou não? Mediante a estas lutas que ainda virão, mediante esta realidade que nós vivemos hoje, precisamos nos preocupar com a transição planetária? Sim ou não? O que é que vocês acham? Sim?
Ficamos na dúvida, né? Ficamos na dúvida. Isso é muito bom. Sabe por que a gente fica na dúvida? Porque às vezes a gente não tem aquela coragem de dizer o que a gente realmente sente. Não é verdade? Querem ver um exemplo? Só para fazer um teste. Suponhamos que um rapaz, um jovem, embriagado, de 16 anos, pegue o carro escondido do seu pai, saia com o carro a 140 km por hora, perca o controle do carro, suba na calçada e mate o seu filho de 5 anos. Se você pudesse decidir o futuro desse rapaz que matou seu filho de 5 anos, e pudesse escolher entre pena de morte, prisão perpétua ou perdão, o que é que você escolheria? Vamos fazer uma votação. Pena de morte, quem erga a mão? Duvido que é só isso. Me disseram que vocês são evoluídos, mas não é tanto assim, não é? É seu filho. Eu tenho certeza que alguém pensou assim: não, eu queria erguer a mão, mas eu sou passista aqui no centro, o pessoal vai ver, Dona Marlene vai ver lá na frente, né? Não é assim? Prisão perpétua, quem escolheria prisão perpétua? A grande parte, não vou nem perguntar perdão. E se nós invertêssemos, e se por acaso o motorista do carro é que fosse seu filho, você manteria a prisão perpétua? Será? Parece que eu estou ouvindo a mãe falando para o guarda: não, seu guarda, o bafômetro estava quebrado, meu filho nem bebe. Percebe como nós mudamos? Resposta da pergunta: nós não temos que nos preocupar com a transição planetária. A resposta é não, por 2 motivos. Primeiro, o planeta Terra, graças a Deus, continua sendo dirigido pelo meigo Rabi da Galileia. Jesus de Nazaré continua sendo o governador espiritual do nosso planeta. Isso significa que não há absolutamente nada que aconteça que não seja com a permissão de Jesus. Então Ele dirige a evolução do planeta Terra. Então nós não temos que nos preocupar. Jesus é tão importante para a humanidade que lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, entre os versículos 1 e 20, nós vamos encontrar o diálogo de Jesus com o louco de Gadara. Lembram o louco de Gadara? Que era um homem perturbado espiritualmente, que vivia num cemitério. Jesus vai até Gadara para conversar e para curar o obsediado. Quando Jesus chega, os espíritos, através do homem, dizem assim a Jesus: Cristo, Filho de Deus, que temos nós contigo? Vocês já pararam para pensar na importância dessa pergunta? Ora, Aguinaldo, por que essa pergunta é importante? Há 2000 anos atrás, quando Jesus chegou até Gadara, Jesus não disse quem era. Jesus não falou que ele era Jesus. Aliás, quem puxou a conversa foram os espíritos, e eles chamaram Jesus pelo nome: Jesus, Filho de Deus, que temos nós contigo. Isso significa que há 2000 anos atrás, até as trevas já sabiam quem era Jesus. E em seguida os espíritos fazem outra pergunta: vieste nos incomodar antes do tempo? Olha lá, quer dizer que há 2000 anos atrás, os espíritos das trevas já sabiam que haveria um momento que o amor do Cristo iria incomodar aqueles que ainda vivem no mal. Daí então, nós ficamos com o nosso coração consolado. Não temos que nos preocupar com a transição, porque tudo está nas mãos do Cristo. Segundo motivo: mesmo que o mundo acabasse amanhã, não teria o menor problema. Poderia acabar tranquilamente, porque lá na questão 84 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: existe um outro mundo além daquele que nós enxergamos com os olhos físicos? Os espíritos respondem: sim, é o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. E na pergunta 85, Kardec indaga: qual dos dois é o mais importante?